Olá, nós estamos aqui hoje fazendo um podcast para o Congresso Internacional de Educação. Eu sou a Eva Luana, estou ao lado aqui da minha amiga Tássia, aqui é a minha amiga Yasmin. Nós fazemos parte do projeto Florescer. E também temos aqui na nossa frente a doutora Luciana Terra Lousada dos Santos Pascucci, que ela é formada em medicina pela FAMEP, especialista em medicina da família e comunidade, membro titular da Sociedade Brasileira de Medicina da Família e Comunidade e também é professora na Faculdade de Medicina do Unisalesiano. Nós vamos falar hoje um pouco sobre a violência contra a mulher. Fique à vontade, doutora. Oi, gente, tudo bom? Eu fiquei muito feliz mesmo quando as minhas me chamaram. Eu já stalkeava elas no Instagram. Eu já segui elas antes delas me seguirem. E eu achei, assim, um projeto sensacional, né? E conforme a gente vai conversando, infelizmente, é um assunto bem evidente, que eu acho que já passou batida aquela coisa de não é do interesse nosso, é do interesse de todo mundo. E até eu fiquei stalkeando elas, porque eu precisei, infelizmente, pedir para uma paciente para ver se ela também se sentia mais acolhida. Ou seja, temos casos reais, nesse mundo real, casos, infelizmente, que não deveriam existir, né? Então, a gente vai começar a falar sobre violência contra a mulher. Em 2007, surgiu esse pacto, tá? O Pacto Nacional de Enfrentamento de Violência contra a Mulher. O que eles queriam? Eles queriam ter alguma política que deixasse mais evidente a violência que estava tendo contra a mulher e também alguma coisa que a mulher pudesse enfrentar, tá? Porque aí sim, eles viram que se tornou uma política de saúde pública. Aquela coisa de briga de marido e mulher não se mete colher, se mete, tá? Tanto se mete quanto agora a gente tem todas umas leis normativas e cada vez está crescendo mais, né? ONGs a favor realmente da saúde da mulher, né? A parte de integridade mental, física, né, emocional e tudo mais. O que a gente quer? A gente quer assistência ao direito das mulheres, né? E o que a gente está pedindo? O direito de ninguém vir e me machucar fisicamente, mentalmente. Parece uma coisa tão óbvia, né? Sim, sim. Uma coisa assim, que eu não vou fazer pro outro, que eu não quero que seja feito pra mim, não é? E cada abusador, cada violentador, ele veio de uma mãe, ele não pariu de galha-choca, não pariu de galha-choca, né? Exatamente, tem uma família ali, né? Ele veio de um ambiente, de um lugar que muitas vezes ele até presenciou essas violências, né? Porque a gente sabe que a violência contra a mulher, ela não nasce do nada, né? Ela, infelizmente, ela vem passando de geração por geração e assim ela vai se normalizando, né? E, não, tá tudo bem, sempre foi assim, na minha família isso acontece. Não, é só de vez em quando. Não, ele briga com a minha mãe, mas é só de vez em quando. Eles se amam, né? Ele é um bom pai, ele é um bom provedor. Ele vai melhorar, Sim. Não vai fazer de novo. Exatamente. E aparentemente parece até fácil a gente resolver essa situação, né? Porque a gente acha que, foi só hoje. Ele não é assim. Foi só uma briga. E não é, né? Ou seja, todos nós estamos vulneráveis. Sim. Nós, nossos filhos, nossas filhas, né, e as pessoas que convivem mais no nosso dia a dia. Infelizmente, a gente conhece exemplos muito perto, né, porque quando a gente fala, não, mas imagina, violência sexual, estuprador na rua, nem sempre, tá? A própria violência física ou até mental pode ser tão pior quanto, né, o estrago que pode causar. E eu acho que as mulheres, elas se sentem muito mais, eu sei que o termo tá usando muito de qualquer maneira, mas eu acho que serve muito aqui, até nas biografias falam, as mulheres estão se sentindo muito mais empoderadas, tendo a parte da saúde pública, a parte do direito com elas, né? Então, assim, vocês têm razão, vocês estão certas em sentir isso que vocês estão sentindo, vocês têm espaço de escuta, vocês são importantes pra gente, vamos te acolher. E a gente viu que isso começou em 2007 e depois, né, nesse meio tempo, né, na verdade foi um ano antes, se eu não me engano, em 2006, surgiu a Lei Maria da Penha, né, que a Lei Maria da Penha, qual que era a intenção? Coibir a violência, né, e, né, alguns anos depois, cerca de 5, 6 anos depois, eles viram que era importante ver se realmente estava tendo uma aplicabilidade correta da Lei Maria da Penha, ou seja, tem uma lei, mas está sendo cumprida? Tá tendo punição para quem realmente vai contra essa lei, né?
E também fortalecer aquela parte intersetorial, né? Porque a gente sabe que quando uma mulher é vítima de violência, a gente precisa ter um atendimento multi para ela. Tanto se for uma violência há muito tempo, quanto uma coisa muito recente, né? Isso a gente vai acabar falando. Como eu vou lidar com uma violência agora e como eu vou lidar com, infelizmente, com as mutilações, com as cicatrizes aí que essa mulher sofreu, né? É interessante a gente pensar também que essa mulher vítima de violência, ela não tem um tipo, né? Não é uma mulher, não são só as mulheres das classes mais baixas que são vítimas de violência. Não é porque ela é uma mulher, claro que existe estatisticamente, a estatística mostra pra gente que são mulheres mais vulneráveis que acabam sendo vítimas de violência. Mas não necessariamente. Ela pode estar entre a gente aqui, né? Pode estar dentro do nosso ambiente de trabalho, né? O olhar atento que a gente tem que ter para essa mulher é importante, porque não é porque ela é uma mulher que trabalha, porque às vezes a gente acha que só as mulheres que não trabalham são vítimas. Então, eu acho que na saúde a gente tem o nosso olhar bastante focado em tipos, né? Vamos lá. Qual que é o diagnóstico mais provável ali, né? Lembrar que por ser mulher, todas, independente, sempre pensar que pode estar sendo vítima de violência. E às vezes ela não percebe, Desculpa. né? Não. E lembrar, inclusive, que a gente tem que estar com uma anteninha ligada, porque geralmente, e estatisticamente, a gente sabe que são os parceiros, são as pessoas mais próximas que vão cometer esse tipo de violência contra a mulher, né? Quando a gente estava estudando para fazer o projeto, a gente teve até um podcast com a delegada e a gente estava falando um pouquinho sobre a Lei Maria da Penha. E a gente achou muito bacana trazer durante o podcast, eu acho que é bacana a gente trazer aqui de novo também, que a Lei Maria da Penha, ela tem aplicações que estão para proteger a mulher, que às vezes a mulher não sabe. Então, por exemplo, a ordem de restrição, que o marido não pode chegar perto. Também tem a parte que quando a mulher, ela é dependente financeiramente do marido, a Lei Maria da Penha também está ali para apoiar ela nesse sentido. E daí, às vezes, as pessoas não têm esse conhecimento e ainda ficam mais longe, tipo, com mais medo de enfrentar essa situação, né? Mas, atualmente, graças a Deus, a gente está tendo muitos amparos. Essas coisas melhoraram muito antes. Sim, verdade. Tinha toda aquela questão do patriarcado, do homem, e hoje isso é uma coisa que tá caindo por terra e que, tipo, a gente tem que mostrar para as mulheres que elas podem sim e elas têm amparo suficiente. A Lei Maria da Penha foi o pontapé inicial, acredito, né? Foi sim. Foi o que precisava para começar a desandar. E a mulher não mais como serva, né? Como serventia para o homem. Sim. Sermos tratados igualmente, né? Eu acho que o Estado, né? A ideia do SUS já foi essa igualdade. Aí veio a Maria da Penha. Peraí, se você não tratar com ela com o mínimo que é possível de respeito, vai tentar agredir? Vai. Ó o peso da minha mão. Olha o peso da lei. Né? Porque, assim, é covarde ao ponto de agredir uma mulher. É esse covarde que a gente vai punir, tá? Então, pra ele vai ser uma bela de uma cacetada. Ou seja, o que ele der vai ser 10 vezes pior do que ele deu na mulher. E a questão de quando nasce uma lei, por que nasce uma lei? Nasce porque existe uma necessidade gritante dentro da sociedade que pede por uma intervenção, né? Porque se tivesse funcionando, não é necessário uma lei, né? E a gente sabe o quanto de sofrimento e quantas mulheres são vítimas, né? Então, é justamente para auxiliar, para amparar, para que essa mulher não se sinta sozinha. Porque você se sentir desamparada, sozinha, pensando que não adianta sair daquela situação, eu acho que é bem complicado. E quando a lei está do nosso lado, é uma força a mais para essa mulher conseguir sair desse lugar que é de prisioneira, né? Emocionalmente, financeiramente, é complicado. Quando você fala a respeito da lei, que ela nasce de uma necessidade, eu acho que se a gente parar para refletir mesmo o que foi essa necessidade, é muito triste.
Então, ter essa lei hoje, ter todos esses amparos, não só da lei, mas da saúde pública também, né? Acho que é uma conquista muito grande, né, para as mulheres. A partir do momento que a violência contra a mulher ela foi reconhecida como um problema de saúde pública, que é o que realmente é, a gente também está inserindo a sociedade, tipo assim, a responsabilidade da sociedade sobre isso também. Não só sobre o serviço de saúde ou sobre o sistema judiciário, mas a sociedade como um todo, né? Porque se a gente não resolver esse problema do começo, lá da raiz, pode fazer o que quiser, né? Mas que a gente chega numa sociedade que não existam mais, né? Sim. Não existam mais estupradores, Exatamente violentadores, isso. abusadores, que não existam mais, né? Então, eles já estão tendo uma coibição. Sim, e é muito importante esse tema estar presente dentro desse ambiente onde a gente está, né? Porque dentre tantos temas aqui que foram abordados, né? Nesse congresso e tal, a gente percebe o quanto é importante a gente falar sobre esse assunto. E não é falar sobre esse assunto só com os profissionais de saúde. Nós estávamos até comentando lá fora que o que acontece, quando essa pessoa, essa mulher, ela acaba vindo parar pra gente dentro do ambiente de saúde, essa mulher está gritando, né? Essa violência, ela já está num nível que, assim, não precisaria chegar, né? A agressão física, né? A agressão física, quando ela acontece, todas as outras formas de violência já aconteceram. E o sistema permitiu, né? A comunidade onde ela está inserida normalizou isso, né? Então, por que é tão importante para nós, profissionais de saúde, estarmos com o nosso olhar atento? Porque talvez nós sejamos os únicos, né? E pode ser que a gente realmente salve a vida dessa mulher. Então, tamanha essa necessidade que a gente tem. Então, e não só isso. Então, por isso, estar presente aqui hoje é abrir o olhar de mais pessoas, não só dos profissionais de saúde, pensando que as outras violências vão culminar numa violência física, né? A gente não pode menosprezar, diminuir. A gente tem que acolher toda e qualquer questão que essa mulher tenha. Seja uma depressão, seja essa mulher não querer sair de casa, parar, se afastar dos amigos, se afastar dos conhecidos, começar a usar roupas mais compridas, né? Então, são detalhes que podem fazer toda a diferença. E realmente se preocupar. E não é falar assim, não, tá tudo bem? Não tá. E pronto. Não, eu fiz minha parte. Eu perguntei se tá tudo bem, né? Até onde é a minha parte, né? Eu acho que nós aqui, como mulheres, conversando a respeito disso, eu acho muito importante, porque a mulher, ela tem um jeito de conversar com a outra e de se abrir. A sensibilidade, né, também. E se sentir confortável, né? A gente pode criar esse ambiente confortável para essa mulher. Então, vamos fazer isso. Poxa, né? E por que não criá-lo, né? E a gente está num ambiente tão privilegiado, porque nós, mulheres, futuras médicas, a gente está num ambiente que a gente pode levar isso pro ambiente da saúde, esse olhar com mais cuidado, esse amparo, essa calma para lidar, para conversar. Então, nós estamos... Isso aqui, gente, isso aqui tá sendo incrível, essa conversa. A gente tá sedento por informação, né? Igual eu falei, veio uma paciente que ela queria uma escuta, ela queria um acolhimento, e na hora que foi falar, olha, tem projetos, e tem um projeto aqui de Araçatuba que é isso. Ela, tipo, nossa, mas tá tão próximo assim, tá tão palpável, era uma coisa que às vezes seria tão difícil. E por que não acolher essa mulher, além de eu acolher, às vezes, alguém próximo à minha casa, às vezes é no mercado que eu vejo que a mulher não tá muito legal, ou uma professora que vê que às vezes a criança pode estar espelhando algum tipo de violência dentro de casa. Então, orientar com relação a tudo isso. Então, ele realmente, eu acho que o olhar nosso, muito de crítico, precisa ter um olhar crítico. E não normalizar mais isso, essa serventia, né? Esse fazer o que satisfaz o homem, de todas as maneiras, entendeu? Satisfaça o parceiro ou a família, porque eles colocam muito como interesse da família. E isso a gente não precisa esperar chegar lá na ponta, né? Então, isso que é interessante. E assim, o que a gente fala de direitos sexuais e reprodutivos, a mulher, ela ter o sexo como uma coisa prazerosa, não uma coisa que ela precisa se expor e precisa atender às necessidades do parceiro, que infelizmente existe também esse tipo de violência.
porque é minha mulher, porque é minha namorada, eu posso ter quando eu quero, fazer o ato sexual que eu quiser. Não é assim, tá? Depois a gente vai descrevendo melhor e tem, infelizmente, alguns casos desses, né? E autonomia, né? A mulher sentir, peraí, que já é uma decisão difícil dela falar. Aí, falou. Vou querer sair dessa situação. E dar autonomia, dar força, empoderar para realmente ela continuar seguindo com o plano dela. A Lei Maria da Penha, né, que a gente já falou, que foi, assim, sensacional, em 2006 mesmo, para coibir a violência. Então, assim, essa violência existe, começou em 2006? Não, começou há muito tempo atrás. Infelizmente, algumas culturas, algumas religiões ainda a normalizam, né? Só que a gente sabe que não, e aqui no Brasil, a partir de 2006, tem peso, tem punição para esse tipo de violência, tá? E uma coisa recente, né, é a Lei 14.550, de 19 de abril de 2023, falando mais sobre as medidas protetivas de urgência, né? Em que caráter que vai ser medida protetiva e independente do tipo de violência, independente de como a mulher, vamos dizer, reagiu, né? Como ela se defendeu. Isso independe, tem essa medida protetiva, né? Então, uma coisa nova que ele vai entrar como adendo dentro da Lei Maria da Penha, né? Ou seja, tá tendo esse suporte conforme vai evoluindo a humanidade. Infelizmente, ao invés de, nossa, daqui a pouco vamos conseguir retirar, porque o mundo está maravilhoso, não, né? Infelizmente, mas tá tendo essa leitura do que precisa e sempre implementando, né? E as estatísticas, assim, são absurdas, né? Importantes, né? 27% das mulheres, agressão grave, né? Em 2011, temos de 2000 a 2018, 161 países, né? Esse é um estudo da Organização Mundial de Saúde. 30% das mulheres foram submetidas à violência física e ou sexual. Ou seja, a gente não falou nem emocional, a gente não falou nem relações tóxicas, a gente nem chegou nisso. E 38% de todos os assassinatos das mulheres são cometidas por parceiros íntimos. Então, é um número bem gritante. Esse já, de 2022, né? 18,6 milhões de mulheres foram agredidas e 50.962 casos por dia. Parar pra pensar que o que? Araçatuba deve ter 200 mil. 200 mil. Um quarto da população de Araçatuba por dia. Gente, isso... A gente conseguiria atender todo mundo? Infelizmente, não. Não. Isso é o que foi notificado, né? Porque depois a gente vai ver que tem as notificações. Isso é o que foi notificado, fora o que não foi notificado. Olha ali, se a gente for olhar a quantidade em mulheres negras, né? Dentro de casa que tem filhos. Muito. Então, a gente percebe a vulnerabilidade gritando aí, né? Porque essa mulher, ela não sofre violência porque ela quer. Eu já vi alguns profissionais de saúde falando, não, essa daí é uma safada. Se quisesse, Essa saía, daí apanha sempre, Que mas gosta, volta do marido. É. Deve gostar. Gente, você acha que é fácil? A mulher com 2, 3 filhos, né? Que o máximo que ela estudou foi até o ensino médio. Às vezes nem isso, não chegou a concluir. Como que ela vai se manter 3 crianças, né? Sair dessa casa e ir para onde, né? Então, olhar com carinho para essa mulher, né? Que ela tá numa situação vulnerável. Ela não é uma safada, ela é uma coitada, porque ela não consegue sair dessa situação de violência. E lembrar que nós, enquanto médicas, né, ou profissionais da saúde como um todo, e como mulheres também, né? Eu acho que o nosso olhar tem que mudar quanto a isso, né? Esse é o nosso olhar de julgamento, de insensibilidade, né? De falta de respeito, falta de empatia com esses casos, né? Porque muitas vezes essas mulheres, elas se omitem de procurar uma ajuda, de conversar com alguém justamente por esse julgamento, até por outras mulheres, né? A gente acha que vê isso em grande magnitude nas próprias redes sociais. Quando algum caso explode, né? Tem sempre algumas pessoas, alguns até profissionais mesmo, que estão prontos para olhar de uma outra forma, né? E não com essa forma de sensibilidade, de cuidado, de o que eu poderia fazer mais, que eu não estou fazendo para que isso aconteça, porque os números não mentem, né? E isso é como você falou mesmo, né? É o que é notificado e o que a gente não sabe. Teve um caso que os alunos trouxeram recentemente,
Não foi, assim, violência contra a mulher, mas foi no ambiente dela. É uma mulher, tem um filho, né? Só o marido trabalha. E o menino tem por volta de uns 11, 12 anos e tá suspeitando que ele é TEA. Ou seja, que ele tem transtorno do espectro autista e mais comorbidades, uma hiperatividade. E o menino recentemente falou que o pai abusou. E na hora que foi questionar o pai riu, né? A mãe meio que ficou sem saber, eles tentaram conversar com a mãe. E aí, assim, a mãe tá tentando não deixar ele sozinho com o pai, né? Infelizmente. Deixa na mãe dela e tudo mais. Aí você pode perguntar, mas por que essa mulher não saiu de casa ainda? Né? Porque minha vontade, eu penso, tenho um filho de 3 anos, né? Então, se fosse eu, já, ó, ainda dava uma chibatada nesse homem, né? Enfim, mas ela tem os motivos dela, Sim. né? O nosso eu, acho que tem sempre razão e a gente tem vontade de julgar, de dar um sacode, né? Os alunos até a gente conversou, deve ter sido uma situação muito difícil para eles. E agora eles estão buscando ajuda, né? Conversando com a criança, já realmente está sendo notificado, realmente já está sendo estudado. E de onde essa criança tirou? Não tirou, não foi de lugar nenhum. Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa tem. E não é o nosso papel julgar. É cuidar, encaminhar e ver as necessidades que não só a mãe vai ter, mas a criança e até o pai mesmo, pai né? Depois. Isso. Aí o interessante é que realmente eles estão conseguindo buscar muita ajuda e depois a gente vai saber mais pra frente desenrolar. Mas são situações comuns, infelizmente, né? E tem as populações mais vulneráveis, né? Igual você falou, população negra, que tem filhos, né? Porque é uma forma de eu coibir, né? Você não vai falar nada, imagina que você depende financeiramente de mim. Eu sou um bom pai. Isso, infelizmente, eu escutei de uma paciente. Ela tá num relacionamento extremamente tóxico, extremamente doentio. A pessoa... Enfim, ela fala que um dos motivos que ela tá acima de 50 anos, que ela não termina o relacionamento, é porque ela tem os 3 filhos, né? Só uma ainda mora em casa. Ela vai casar e aí, se ela se separar, ele é encostado. Ele faz uso de bebida, não trabalha, perdeu o benefício, não foi atrás. E ele fica mendigando, assim, pra quando uma recebe, pra ele poder ir lá no barzinho. E ela fala, tá, mas se eu separar dele, eu trabalho. Mas ele vai pra casa de quem? Vai pra casa da minha filha, vai acabar o casamento da minha filha? Porque pra minhas filhas ele é um excelente pai. Eu sei que ele é. Ela chora só de imaginar o dia que a última filha dela for embora, ela vai ter que ficar sozinha com esse homem. E aí é onde a mulher entra naquela que a gente fala muito ainda, que a mulher, ela coloca uma capa protetora, uma capa de superpoder, né? E ela se empodera, mas se empodera num tanto que a faz sofrer. Né? E aí ela assume as responsabilidades de casa, ela assume essa dor, ela aceita essa situação de uma maneira para proteger, às vezes, a família mesmo, né? E a gente muitas vezes não entende, ou não quer entender, né? E isso vai machucando ela todos os dias. Então, a gente precisa de um olhar diferente mesmo, porque a gente, no caso, a vítima, né? Quer tomar o poder de tudo mesmo. Eu dou conta, eu consigo, eu faço, eu vou aguentar. E ainda mais pela idade, vale ressaltar que eles vêm de uma geração de onde isso é normal. Isso é normal. Né? Faz parte ainda de uma educação onde a violência é normal, onde a mulher realmente ainda era a mulher que deveria ficar em casa, que não deveria trabalhar, que deveria servir o marido. Como né? propriedade do próprio marido, né? Eu acho que esse fato do marido exigir, né, que a mulher faça sexo com ele, exigir que essa mulher faça coisas que ela não quer fazer, né? Isso, acho que a mulher passou a entender que ela tem direito sobre o próprio corpo, sabe? Que ela tem direito de ser ouvida, mas isso é uma coisa muito recente, né? Infelizmente, meus pais, seus pais, assim, a geração que veio antes, a mulher era do marido e ela tinha que ficar simplesmente quieta, aguentar tudo calada, tudo pela família, pelos filhos, porque ela tinha que dar conta, porque a mãe dela já
já sofria isso. Então, normalizou-se isso por muito tempo. E esse é o momento da gente parar de normalizar e falar, não tá tudo bem. Não é assim que deve ser feito. Você mesmo, como casada com esse homem, se você não quiser, você fala não e ele tem que respeitar. E ela não precisa se sentir culpada disso, né? Ela Exatamente. não precisa se sentir culpada, não precisa se sentir envergonhada por estar passando por isso, porque muitas vezes a mulher, ela se culpa, né? Ela, como diz até na terapia comunitária que nós fizemos, que a mulher, ela coloca o chicote nas costas, né? E a gente não tira o chicote das costas, né? Então, a gente sempre coloca a culpa na gente. Então, eu sou culpada, e aí, às vezes, ela se sente envergonhada daquilo que ela tá passando, né? E muitas vezes elas entram nesse relacionamento porque elas estão fugindo de alguma coisa. Sim. Infelizmente, tem muitos relatos que elas entraram nesses relacionamentos porque elas foram abusadas na infância. E elas acharam que aquela fase ia ser uma fase diferente. Constituir a família dela seria diferente. Isso é mais de uma vez. E, infelizmente, o homem, ele acaba mostrando que ele tem controle sobre tudo. Então, eu já tive uma paciente também que ela teve que ter... Ela foi forçada a fazer sexo anal com o marido, né? Ele chegava embriagado, isso já faz anos, então... Tudo bem eu falar, só que ela trabalhava, né, e trabalhava também para a família dele. Então ela falou, nossa, eu já não tenho um diploma. Eu trabalho para a família dele, e agora? Um filho já tinha uma filhinha, então já tinha uma netinha. O outro estava se descobrindo numa alteração lá de gênero, enfim, que depois papo para outra conversa. Ele estava se descobrindo, ele mesmo não conseguia referir do que ele era. Então, para ela, a prioridade era saber como o filho estava. Né, dar força para esse filho, porque também como é que ele ia ficar um pai desse, um pai machista desse, né? Então, e ela se colocava, mas ela chegou a falar para mim, em todos os momentos que elas chegam e elas falam, eu falo assim, obrigada pela confiança, Pela coragem, exatamente, e eu gostaria de poder fazer muito mais do que só ouvir, porque esses casos já tinham passado, e esse caso eu apresentei para ela também, desse abuso do sexo anal, e ela falou assim, doutora, não é a hora, porque ela queria dar preferência pro que o filho dela estava passando, que ele mesmo não sabia referir, pra ela era tudo muito novo, pra gente era tudo muito novo, e ela priorizou os filhos, e eu acho que depois da gente ser mãe, a gente prioriza muitos filhos, por isso que a vulnerabilidade é tão grande nas mulheres que têm filhos, e elas também se sentem presas numa relação, né? E também tem muitos casos de abuso que a pessoa, o relacionamento tóxico, ela coloca a mulher muito pra baixo. Verdade. Não vou tirar foto com você é feia, você é isso. Se você não emagrecer pra ir pra praia, tá? Eu já escutei isso. Se você não emagrecer pra ir pra praia, minha paciente ouviu. Eu falo, você vai achar que meu marido é. Não, meu marido não é. Mas assim, infelizmente, o paciente ouviu. Falou assim, olha, se você não emagrecer pra ir pra praia, eu não vou tirar foto com você. Eu vou ter vergonha de tirar foto com você. Aí ela, ai, doutora, a gente não tem filhos. Aí a psicóloga, pula fora enquanto é tempo. A gente já virou. Então, assim, a gente tá dando por enquanto a faca e o queijo na mão, mas eu sei que a decisão é dela. E se ela não tomar a decisão, é dela. Eu tenho que respeitar também. Com o tempo, eu acho que vocês vão ver logo que a gente é formada, ou a gente quer resolver tudo, a gente quer dar conta de tudo, e a gente vê que a gente tem nossas limitações. Mas só da gente acolher, da gente escutar, da gente encorajar, já é muito. Eu perdi contato com essa paciente que, infelizmente, o marido brigava sexo anal. Eu não sei, vai que ela não tá já com ele hoje. Talvez uma palavra que eu tenha falado lá atrás tenha dado, o quê? Faz 6, 7 anos? Tenha dado força pra ela fazer alguma coisa 6, 7 anos depois, né? Ou quem sabe ele se enrabiche por outro rabo de saia e deixa ela em paz. Porque tem casos que, infelizmente, a mulher tá graças a Deus quando trai, né? É verdade. Tipo, ufa, agora vai me deixar em paz. E eu acho complicado essa questão da mulher não conseguir terminar esse relacionamento. Porque é uma coisa tão complicada que é justamente isso. Ela não consegue forças para terminar esse relacionamento. Por quê? Porque essa violência, ela não começa de uma maneira explícita. Ela começa a controlar a mulher. Então, controlar como? Eu controlo quais são suas amizades. Eu controlo que horas você vai sair, aonde você tá. Eu controlo o seu celular, eu quero olhar as mensagens. Eu tenho desculpas de ciúmes. Não, é porque eu tenho ciúmes.
No começo parece fofinho, né? Parece fofo, né? Ai, que querida, e tem ciúme, né? Ai, porque eu sou não. bonita, porque eu sou isso. Aí depois começa a diminuir, né? Isso. Não usa essa roupa, né? Não quero você na rede social, porque hoje o nosso mundo é online, né? É. Então, Sim. começa a cortar essa comunicação que é muito fácil, muito rápida. Exatamente. Agora, o contato é só com a família dele e a sua. E outras amizades, elas acabam se afastando, porque essa mulher, ela acaba não conseguindo dedicar tempo às amizades dela e ela se isola. E a partir do momento em que a mulher se isola, ela, para pedir ajuda, é muito difícil. Sem uma rede de apoio, essa mulher nunca vai conseguir sair dessa relação sozinha. Então, é isso que a gente tem que entender, que é justamente o que você falou. Talvez uma palavra que eu falei ali, só de eu ter escutado, só dela ter conseguido falar isso, eu acredito que faça uma diferença gigantesca. Porque você compartilhou com alguém e esse alguém também acha que isso é errado. Não é só eu que acho. Nossa, outra pessoa também acha isso errado. Então, provavelmente é. E verbalizou também, Verbalizou. né? Verbalizou isso, ela conseguiu verbalizar. Que eu brinco com os pacientes assim, eu falo, nossa, se vocês trouxeram isso, que é difícil pra vocês, né? Como, por exemplo, um caso de uma depressão, de uma ansiedade, né? Eu brinco e falo, nossa, quando vocês vêm é porque já azedou. Porque já passou da conta. Porque já marca, desmarca, remarca, já pensou 1000 vezes na cabeça como é que seria pra falar, como é que seria a receptividade do profissional. É verdade. Então, realmente, pra ela chegar ao ponto de verbalizar, há quanto tempo isso já não vem? Remoendo ela, sofrendo, né? Tirando um pedacinho todo dia, né? E nós precisamos lembrar também, acho que a doutora vai abordar mais pra frente, mas que a violência não é só o marido vai lá, chega e bate. São fases. Primeiro acontece com alguma coisa verbal, e daí evolui pra algo físico, e daí depois ele fala, não, me desculpa, me perdoa, eu errei, eu nunca mais vou fazer. E a mulher fala, não, tudo bem, ele se arrependeu, não vai acontecer de novo. Daí passa uma semana, acontece alguma coisinha ali. Então, tipo assim, é mais complicado do que parece, do que imagina. Muito mais. O que isso faz com a cabeça da paciente, da vítima, é algo que tem que ser levado em conta também. Porque, tipo, teoricamente, começou com algo que alguém que ela amava. Sim. E daí, essa pessoa chega e pede perdão, fala, cara, não vou fazer de novo. Tipo, me desculpe, eu tô errado, foi um lapso. E ela acredita, ela fala, não, ele vai melhorar. E daí, volta pra esse círculo infinito. Não vai acabar nunca. E a gente aborda mesmo. São os ciclos da violência, né? Tem mais uma bibliografia que fala sobre isso, né? Tem a fase 1, a fase 2, a fase 3. E cada uma dessas fases, elas têm uma característica muito importante, né? No aumento da tensão, o que acontece? A mulher, às vezes, um dos primeiros episódios, ela acha que foi alguma causa externa. Ai, o ciúme de alguém do trabalho, ou alguém que quis me seguir numa rede social, né? Ou a roupa que eu usei. E ela acha que ela tem controle. Então, ela acha que foi uma situação ímpar, né? Foi uma situação ali única também, né? Uma coisa que não vai se repetir. É porque ele me ama, né? Exatamente. É só eu não fazer isso que tá tudo bem. Se eu não fizer isso, é que é só isso daqui. Quando eu acabo colocando aquela roupa e saindo, ele fica nervoso. Então, eu não vou pôr. Não, vou evitar aquela situação, vou evitar. E pro homem, ele acha que essa aceitação da mulher é como se ela estivesse entendendo que ela tá errada. Ah, então beleza, ó, ela entendeu que tá errada, ela não vai me repetir isso não vai me dar mais trabalho não, né? E essa sensação da aceitação, ele vai tendo mais opressão, vai obrigando a mulher mais as coisas e vai ter um estado constante de vigilância. Até a gente no serviço de saúde, às vezes fica muito difícil, que dependendo do ciclo, é interessante ter esse ciclo, porque dependendo do comportamento do parceiro, o comportamento da mulher, dá pra gente imaginar se ela é ou não vítima de violência, porque ela usa comunicação não verbal, não necessariamente ela vai ter hematoma, né? Às vezes tem comunicação não verbal, e também o jeito que o parceiro vem e fala. É uma relação extremamente abusiva. Você já parte do pressuposto, você já vê o comportamento, já vê ela se encolhendo, o outro crescendo. Às vezes ele se recusa a sair do consultório e deixar ela sozinha durante a consulta. Esses sinais, né? Infelizmente. E quanto de nós também? Às vezes em posições lá de mulher, de médica, a gente também já não tentaram diminuir, tá? Então aumenta a voz, fala mais alto, levanta pra falar, tenta estar acima de você, e elas também acabam tendo essas situações, né? O ciclo 2 já é um incidente mais agudo de violência, né?
A mulher, ela começa a sofrer muitos temores, muita tensão, muito estresse, porque ela se vê que ela pode estar naquela situação o tempo todo, tudo que ela vai fazer, igual a Tássia trouxe exemplo, não, mas é só isso, então eu vou evitar. Então, assim, parece que só de passar perto daquela roupa que deu aquele problema, já vem aquela memória. Aí ela começa a ter alguns ataques de pânico, algumas crises de ansiedade. E o homem, a raiva dele toma conta e ele não se controla, né? Ele faz e depois ele vai acabando pensando, né? Então, ele acha que realmente ela aprendeu a lição e o motivo do início está no acontecimento externo. Mas depois, não precisa ter nada acontecer externo. Aquela coisa já fica com alguma coisa dentro de casa. E cada vez ela vai se refugiando mais, cada vez ela vai tendo mais em cárcere. Virando quase um cárcere privado mesmo, né? E essa mulher, a gente tem que lembrar que dentro dessa fase, o que é mais evidente é o medo, né? Ela tem medo. Ela tem medo a hora que esse marido chega. Ela tem medo de sair, o marido chegar e ela não tá em casa. Ela tem medo porque ela tá lá aguardando na sala de espera e ela tá apressando, falando assim, vai demorar? Vai demorar que eu preciso sair, que eu preciso fazer almoço, porque se eu chegar em casa e meu marido não tiver, porque se eu chegar em casa e o almoço não tiver pronto. Então, assim, ela começa a manifestar esse pavor, esse medo. Essa inquietação, né? Também de algumas situações, né? E eu acho, eu infelizmente conheço, né, alguns casos ali que a gente acabou pegando de violência, que a mulher relatou que o marido falava que ele estava ensinando ela, que ela fez uma coisa errada e ele punia ela, né? Mas ele só queria o bem dela. Era só para ela aprender. Era justamente o que está escrito ali. E aí eu fiquei... Né? Eu faço isso, mas é porque eu te amo. É porque eu te amo isso, tá? Eu só fiz isso porque, assim, eu amo você. Eu não queria ter feito. Você me obrigou a fazer isso. Foi você que me obrigou. Você me colocou nessa situação. Então, essas palavras, elas aumentam mais a culpa dessa mulher e ela começa a achar que realmente ela merece. E aquela é forma de amor, né? Aquele é a forma de amar dele. Sim, o único amor que existe, né? Porque muitas vezes, essa mulher, ela já apanhou do pai, né? E os pais falavam isso. Eu tô te educando. Eu tô fazendo isso pro seu bem. Né? Uma posição muito de submissão. Exatamente. Então, esse homem se coloca no lugar de educador dessa mulher. Sim. Ele quer moldar ela aquilo que ele acha que é certo, né? Então, não, ele só fez essa vez, mas foi só porque eu que acabei cometendo um deslize, eu que respondi uma mensagem de um colega chamando ele de querido, eu que fiz, foi eu. Eu acabei me colocando nessa situação. Não é isso. A gente tem que lembrar que não é assim. Não. Isso não tá certo, né? E aí tem as outras fases, né, doutora? Aí tem a fase do apaziguamento, né, da esperança de mudar, e a mulher, ela precisa acreditar que aquela situação não vai vivenciar, né, Yasmin, que ela não, aquele relacionamento dela do começo é aquele que você trouxe, aquela pessoa ela amou alguma vez, aquela pessoa que ela conheceu não é pessoa agora, não é possível que seja a mesma pessoa, então ela quer voltar a viver aqueles momentos, e o homem também, ele tenta voltar a tratar carinhosamente a mulher, ele pede o perdão, mas ao mesmo tempo ele pensa, ela não vai precisar mais falar que ela aprendeu, que ela precisa aprender a lição. E tem essa questão também, por exemplo, do homem, que o que ele faz? Ele acaba dizendo que não, me perdoe, e ele volta mais amoroso. Isso. Mais presente, legal, doce, né? Presente, leva ela pra sair, pra jantar. Até a voz fica melosa. Exatamente. Então, ele ele vira um príncipe encantado de novo. Pra quê? Pra continuar aprendendo lá nesse relacionamento. Exatamente. Pra ela não conseguir. E também tem uma forma, né? Como eles usam outras formas de castração, vamos ter a castração econômica, né? Deixa de dar um cartão de crédito, deixa de dar um dinheiro se essa mulher depende financeiramente, pune os filhos. E às vezes a forma de punição não é direto, mas às vezes a punição de alguém que bate num cachorro,
bate num gato, pune o filho, Quebra coisa dentro de casa. Então, tem outras formas de... ele se sente no poder. E ele quer estar constantemente no poder e no controle. Mas que tipo de personalidade, como esse homem é? Não é possível que essa paciente, felizmente, me fala, ai, doutora, quem conhece fora nem imagina que ele é assim. Né? No caso, ele não é violento, mas ele tem outros tipos de abuso, assim, mais mental. Ninguém imagina, as próprias filhas não imaginam. Sim. Olha que máscara, né, que essa pessoa usa na sociedade. E às vezes ele quebra coisas dentro de casa. E aí, às vezes, a gente até escuta, vamos supor, num condomínio onde eu moro, num prédio, o homem barulhos. quebrando coisas dentro de casa e tudo mais. E a mulher, pra quê? Pra gerar medo nessa mulher. Sim. Né? Para gerar medo. Isso é um indício importantíssimo, sim, né? E uma coisa muito importante, a gente tá atento que pode acontecer em qualquer lugar, sim, né? E o nosso olhar atento a isso, ele acaba nos trazendo alguns sinais, né, doutora? Que sinais, assim, em que a gente poderia, por exemplo, tá pensando para conseguir identificar. Quer ver? Os sinais que eu acho muito interessante. Quer ver? Eu vou até mostrar dos sinais. Aqui, ó. Quando são alguns indicadores. A mulher que sempre chega com algum transtorno crônico, uma fibromialgia, uma ansiedade, uma depressão, ou igual vocês falaram, aquele comportamento é um comportamento mais apreensivo durante a consulta, ela pode estar realmente com um problema. E o que a gente tem que fazer? Perguntar. Não precisa, é como se fosse anamnese, a gente não pergunta, queixa de duração, há quanto tempo, antecedente pessoal. E na sua casa, como é que funciona na sua casa? É você e mais quem? E como é que é? Você já se sentiu em algum momento um pouco mais vulnerável, um pouco mais fragilizada? Em algum momento você se sentiu punida? Como é que é seu relacionamento com seu parceiro? Entra até no screening que eles falam de violência, que a gente pode começar a perguntar para o homem como que ele lida com a relação dentro da casa dele, com a esposa, com a namorada, enfim, com uma filha. Como é que ele lida? Né? Porque às vezes a gente já pode estar diante de um abusador e ele acha tão dono do eu, dono de todo mundo, que ele vai achar que tá abafando e vai contar tudo, e na verdade você tá pegando ali no ar. Peraí, ele com certeza ele tá trazendo algum malefício. Eu tinha um paciente que ele era extremamente estúpido e tinha esse relato, né, das agentes que ele fazia, que ele violentava a esposa, né? Mas ele era estúpido com todo mundo, diferente desse que a gente falou que traz a máscara, né? E aí eu lembro que, assim, todo mundo da casa dele teve Covid. O filho, que já não morava mais junto, a mãe, que era que eu fazia visita domiciliar, e a esposa. Aí eu virei pra ele, olhei pra cara dele e falei assim, você é tão ruim, mas tão ruim que você viu que nem o Covid te quis? Eu falei que tava instalado na minha garganta de todo mundo. Ninguém descia. E aí teve uma vez que a mulher ia lá, defendia, colocava a mão na cara de todo mundo, defendendo ele. Mas a gente sabia que, na verdade, ela parecia a valente lá, né, defendendo ele, mas lá parece que na casa era uma situação bem difícil. E aí, como é que eu vou intervir se é um paciente extremamente difícil desse? Eu conheço e ainda intervir com essa mulher, sendo que quem também era do território dele, ele é... Quando eu falava, não abusava, ele... Coagia. Ele coagia. Como é que vai fazer isso? Sendo que a mulher, ela vai lá e só coloca o dedo na cara, valentona, defendendo o esposo, só que falam que ele violenta. E você imagina, se não Covid-15, imagina o nível do homem, né? Gente. E então, hoje a gente já tem dados que a pandemia de Covid foi um marco também, né? Verdade. Na violência. Foi gritante. Ainda mais, acredito que pelo tempo que tivemos que ficar em isolamento, que todo mundo ficava em casa, então não tinha contato um com o outro. Então, esses casais ficavam em casa. Os casos de violência aumentaram muito na pandemia, né? Com alguns estudos. Pegando até o gancho do que você falou, de como o profissional vai abordar, né, essa vítima, eu acho que esse é um detalhe muito importante. Porque hoje o profissional, ele tem um bloqueio para lidar com isso. Porque ele precisa de uma sensibilidade. Como eu vou abordar essa mulher, né? Porque ela tá vulnerável, ela tá sensível, como a Tassi também já trouxe, né? Se ela tá ali...
gritando vamos por dizer ajuda. assim, por ajuda, né? Como eu vou lidar com isso? Então, eu acho que é muito importante também o profissional se atentar nesse jeito, nessa sensibilidade, nesse tato, para poder conversar, né? Como você trouxe, com delicadeza, porque a gente precisa abordar. É difícil para o profissional, né? Mas a gente não pode ter medo, não pode deixar os nossos valores ali em xeque, né? A religião e nem nada afetar aquele momento. Tipo assim, fique casado até o último segundo, porque a sua religião fala que não, né? Sim. São os meus valores, não dela, né? Exatamente. Isso, com certeza. E lembrar, eu acho que é muito importante que na consulta é tudo ali que vai ficar, né? Exatamente. Ela tem esse direito, ela tem esse poder nas mãos, vamos dizer, que ela pode pedir ajuda e ela tá segura com o médico que ela tá ali. Protegida, né? Protegida. É porque além da gente ter a questão do sigilo médico, né? Hoje a gente até dentro do nosso projeto fizemos o desenho da linha de cuidado ali, para o quê? Para esse profissional de saúde saber o que fazer. Exatamente. Como, por exemplo, você falou, poxa, eu tenho um marido super violento, essa mulher, ela acaba defendendo esse marido, como eu falo, como acontece. Então, eu acho que isso é muito importante para nós, para a gente ter esse respaldo. O que fazer nesse caso, né? Acho que o primeiro passo é justamente esse da gente tentar que essa mulher se abra, Sim. né? E dentro desse ambiente protegido, né, que é o ambiente médico, acredito que essa mulher consiga, se a gente tiver um mínimo de empatia, né, de contato, que é o que eu havia falado, nós mulheres sabemos deixar a outra pessoa, a outra mulher confortável, né? Ela sabe que pode contar com a gente ali e que nada ali vai ser dito. Feito isso, acredito que esse é um maior passo, né, que a gente pode ter. E ela não é obrigada, não é porque ela falou que sofreu violência que simplesmente a gente vai chamar a polícia, de jeito nenhum. Ela tem que se sentir confortável para isso, Exatamente. né? E explicar os passos, né? Então, se for um caso agudo, tá acolhida, né? Se ela permitir, mas uma coisa que é importante, tudo que o paciente fala é extremamente importante. E a gente vai ter que relatar tudo. Na tudo ficha em de notificação, prontuário. né? Prontuário e notificação. E falar notificação, não tô notificando a polícia. Eu tô notificando porque o seu caso tem que chegar a nível nacional para saber. É importante, o seu caso é importante, você importa. E aí eles falam que você pode também fazer o planejamento dos próximos passos. Então, ver a rede de apoio que ela tem, como é que ela vai sair dessa situação e fazer passo a passo com ela. Se em algum momento, no dia seguinte, ela voltar com o marido, tá tudo bem. Às vezes não é na primeira batalha que a gente vai ganhar, né? Mas você tá ali já trabalhando com ela, teve acolhimento e você tá mostrando que ela tem para onde ir. Ela tem os recursos, a lei já dá os recursos, ela tem a proteção, a lei dá a proteção, né? E aí, se for um caso, às vezes a paciente, ela permite mais tirar uma foto. Eu tinha uma paciente que ela chegou com uma gola alta e eu fiquei assim, vi uma coisa, ela falou assim, não, doutor, meu esposo pegou, me bateu, mas eu já liguei pra minha mãe, já peguei minhas coisas, já peguei meu filho e eu vim aqui, nem lembro, pegar alguma receita, alguma coisa, porque eu tô indo embora, ela mora em outro estado, eu tô indo. Então, tipo assim, ela já sabia o que. Então, com certeza, esse foi um caso, nem acredito que ela, pelo que eu me recordo, era a primeira vez que ele foi pra cima dela, ela falou pra mim, não vai ter segunda. Não vai ter. E é importante a gente pensar que a rede de apoio é extremamente relevante para que essa mulher se sinta segura para conseguir tomar os próximos passos. E acredito que você, como médica da família, entende que o médico também faz parte da rede de apoio, né? O médico que acompanha e tal. E aqui em Araçatuba é muito interessante a ferramenta que a gente tem, que é o CRM, né? Centro de Referência da Mulher, que... A Casa Maria também. A Casa Maria a gente tem... Gente, assim, é espetacular o trabalho, né? Dessas mulheres que procuram apoiar umas às outras. E não é uma coisa muito, digamos, fantasiosa, não, vamos se apoiar. Não, é uma coisa séria, sabe? Ali dentro eles têm apoio jurídico, né? Então, se essa mulher precisa realizar um divórcio, eu tenho alguma dúvida, por exemplo, eu não posso sair de casa porque ele tem todo o patrimônio, ele disse que vai me deixar sem nada. Vai mesmo? Não, meu amor, você tem direito sim. E você vai buscar do lado legal para você ter ferramentas, né, para combater isso, né?
E não necessariamente, achei muito interessante que quando nós fomos fazer visita lá no CRM, a psicóloga que apresentou o espaço pra gente, falou que muitas vezes as mulheres chegam lá para fazer a terapia que eles têm comunitária, para conseguir se desvencilhar desse marido, e o marido vem junto. Só que lá dentro nenhum homem pode entrar. Ótimo. Então, como elas têm isso como premissa, esse homem não entra nesse espaço, né? É proibido, né? Então, ela fala que é algo que ela vai resolver, por exemplo, eu vou fazer um preventivo ali e coisa do tal. Chega, vai nesse ambiente, até ela se sentir segura. Então, pode ser que a gente continue vendo essa mulher durante bastante tempo ainda, até ela se sentir segura, ela entender o que ela está passando, ela perceber que outras mulheres também passaram por isso e que, muito provavelmente, ela vai conseguir sair disso, ela conseguir ver a luz no fim do túnel ali. Então, essas ferramentas que a gente tem, hoje dentro da atenção básica, a gente tem o Emult, né, que trabalha com vários profissionais de maneira multidisciplinar. E às vezes uma roda faz de parte conversa, dentro do SUS, né? Dentro do SUS. E às vezes entra como uma forma de prevenção. Dá pra gente fazer uma roda de conversa. Porque se ela estiver perto de algum tipo de violência, ela já vai ter uma ideia. Exatamente. Né? Já dá voz pra aquela. Sim. E os indicadores é o que a gente falou. Então, se eu pegar uma mulher que tá tendo aborto de repetição, aquela dor crônica, a gente tem que observar, tá? A consequência que a mulher tem, gente, pode ter física, mental e até sexual reprodutiva. A mulher pode ter uma doença inflamatória pélvica, ela pode contrair um HIV, ela pode ter um transtorno de estresse pós-traumático, ela pode ter lesões como lacerações e queimaduras, ou seja... Gente, é muito sério. E a gente viu a porcentagem de agressões graves. Sim. Ou seja, as agressões graves são essas que a gente tá colocando fratura, hematomas. Infelizmente, eu, em um mês de pronto-socorro, vi um caso de queimadura. E a mulher chega como? Eu me queimei fazendo café, acabei derrubando. E você olha, você percebe que não foi isso. Não, é porque você já tem aquele olhar. Mas isso que é bacana, você já tem olhar clínico. Aí você acolhe. Tá bom, eu acolho. Eu já acompanhei um caso muito de perto, que o parceiro provocou um acidente de carro. Você tem noção Minha o quão senhora, gente. Doentio é isso? pesado, doentio, os dois dentro do carro, ele provocou o acidente. Sim. Então, assim, é muito sério. É uma coisa que eu não tenho nem palavras. Então, assim... E é complicado. Então, a pessoa ela se põe em risco, mas desde que machuque a outra. Sim. A que nível isso chega? Que nível de doença mesmo. Até que ponto que ele é capaz de ir, né? Exato. Porque se a gente não intervir, vai saber até Aí onde você acha que a vai. pessoa vai ter vontade de ser uma dessas? Porque vai falar assim, qual que é o próximo passo? É amor ou é obsessão? Exatamente. Se tornam atitudes obsessivas, né? Começa a perseguir, a abafar tudo que ela tem. Ela perde a voz. Sim. Não tem voz. Como é que eu vou gritar, pedir ajuda se eu não tenho voz? E isso, o contexto da pandemia. A cada minuto, 8 mulheres apanharam no Brasil durante a pandemia do novo coronavírus. Então, assim, esse foi o levantamento, né, que o Datafolha fez, levando em conta mulheres brasileiras de 16 anos ou mais. Fisicamente, com tapas, socos ou chutes. É igual a gente falou. A gente ainda não levou em conta o abuso emocional, né? Fora isso, de outros entes, né? Igual a gente falou de animais, uma punição, às vezes um castigo meio fora do normal para pro filho. Então, foi muito mais. E o que eu achei muito legal, né? Já tem há muito tempo o 80, mas agora eles também têm um chat online, tem um WhatsApp, né? Então, assim, cada vez está sendo mais difícil pro abusador, pro violentador, deixar essa mulher em silêncio. Sim. Tá sendo bem escancarado, tá tendo mídia, tá tendo folhetos dentro das UBS. Ganhou força, né? Ganhou força, né? Então, realmente. E agora, se eu não me recordo a data, acho que é em junho ou em novembro 25, que a OMS também colocou como o Dia Mundial de Combate à Violência da Mulher, que teve algumas mulheres que elas foram... 25 de novembro, né? Isso, que elas foram contra a ditadura. Isso. Uma ditadura, e elas foram mortas, né, pela ditadura,
E aí, como aquela data realmente mundial de combate. Então, assim, elas têm uma data. É uma data, na verdade, acho que é um renascimento quando você termina uma relação dessa. Nossa, sim. Quando você parte, mas é como se fosse aquela data de, olha, você importa. Ou quem você conhece, que infelizmente a gente às vezes conhece alguém muito próximo e importa. E antes mesmo de eu conhecer vocês, né, do projeto, eu tinha falado pro doutor Ângelo, eu falei, doutor, a gente precisa trazer como lidar com um caso de violência. Só que assim, pra mim tá vindo muito mais uma coisa que não é nem crônica, falar crônica, mas não é. Uma coisa que foi prévia, né, mais uma coisa que afetou o resto da vida da pessoa. Né, o último caso só que eu vou comentar, teve uma paciente que ela tinha por volta de quase 50 anos, ela tinha uma queixa de uma hemorroida, né? E às vezes eles falam, doutor, hemorroida a gente tem que examinar. Na hora que eu fui examinar, ela falou, não, doutor, eu tô com vergonha. Eu falei, não, mas pra mim não é importante. Eu quero ver como é que tá, como é que eu posso te ajudar, que tá doloroso, tá incômodo. Na hora que ela foi pra examinar, tava só eu e ela na sala. Ela começou a chorar desesperadamente. Aí ela falou pra mim, pediu desculpa. Aquela hora ela quis e falou que ela teve um abuso quando ela era mais nova, que ela nunca falou. E naquele momento ela quis falar. 40 anos depois. Nossa. Aí você pensa assim, será que eu tenho estrutura? Não, a gente não tem estrutura, porque a gente se coloca no lugar. Mas assim, olha isso, o trauma que gerou nessa mulher e o estrago que fez na vida dela. Imagina guardar isso durante 40 anos. Exatamente, tanto que ela já não se calou, Sim. né? Mas graças a Deus teve a coragem. Depois de pra falar. falar. E aí a gente tem que conhecer essa tem coragem EMUT, também. né? Na época não era EMUT, né? Era o NASF, mas já foi encaminhada para psicóloga, já foi encaminhada realmente para aproveitar que ela teve aquele momento que ela sentiu segura para falar. Ela não tava, mas assim, né, tinha sido abusada quando ela era criança. Mas foi aquele momento que ela sentiu. E eu sempre falo para elas, eu falo obrigada pela confiança e pela coragem, né? Eu não falava coragem, vou começar a falar agora. Mas pela confiança de falar, porque é uma coisa muito difícil falar e reviver. É verdade. Falar que você foi frágil, que você foi fraca. Porque todo mundo te culpa. Que O você abusador e o violentador te culpam. Sempre vão te Todo. culpar. E você E fica ameaçam. pensando, nossa, por que eu permiti que isso acontecesse comigo? Né? Não vou contar pra ninguém. Porque, não, foi só dessa vez mesmo, vai ficar aqui, ele mudou, ele tá ótimo. Não, ele não tá ótimo. Não tá. E se você não sair dessa relação, você vai continuar sofrendo. E, infelizmente, as mulheres acabam saindo de uma relação tóxica e entrando em outra. É verdade. Então, a gente pensar que realmente o trabalho com o psicólogo, ele é de extrema importância. Vai trabalhar aquela insegurança que ela tá, né? E eu Porque acho que senão ela vai acabar uma vulnerabilidade repetindo. e insegurança. E aí que eu acho que Exatamente. casa muito importante, né? A gente ressaltar que agora, além do SUS, além do EMUT que a gente tem dentro do SUS, nós conseguimos aqui desenvolver, junto com a parceria com o Unisalesiano e o DRS do Estado de São Paulo, a linha de cuidado, né? Da violência contra a mulher, que já está sendo, já foi aprovada, está sendo discutida entre os profissionais, né? E para ajudar realmente, né? Tanto o profissional, para poder ele saber o que fazer, para onde encaminhar, né? E tem todo o acesso, tanto de psicólogo quanto médico, tudo que ela precisa, ela tem acesso, né? Além, claro, que a Tássia trouxe da Casa Maria, né? E do CRM. E acho que isso é outra conquista, né? Que trouxe, que traz amparo, que traz segurança, que traz um caminho, né? Para onde ela possa seguir, possa ser cuidada, independente se ela vai se separar ou não, independente se ela vai denunciar ou não, porque não é o nosso papel, né? O nosso papel é cuidar e encaminhar ela dentro da rede, dentro do sistema, para que ela não se perca nesse cuidado, né? Cuidar do psicológico, do físico. E olha que legal, assim, vocês estão trazendo isso. Olha que espaço bacana. Eu formei há 8 anos. A gente falava muito sobre violência sexual, né? Sobre como ver, né? Principalmente na criança, Mas assim, eu não lembro da gente falar. Tanto que quando eu falei pro Ângelo isso, aí logo depois veio o projeto, eu falei assim, gente, mas elas já falam disso. Elas já sentem isso, entendeu? Vocês já estão tendo espaço. Então, olha a dimensão que isso está se tornando. Cada vez elas vão estar mais corajadas, até o ponto de não existir mais violentadores, abusadores. Ninguém vai ter coragem. Sim. Amém. Ninguém vai ter coragem de levantar a mão. Ninguém vai ter coragem. Olha, eu realmente Eles estão sendo oprimidos. Eles são os opressores, estão sendo oprimidos. É que, na verdade, o que a gente quer é o direito básico de se sentir segura nos lugares, né?
Porque a mulher, ela sempre tem que ter cuidado. É muito diferente, eu que tenho um filho e uma filha, né? É muito diferente o seu filho pode dormir na casa dos coleguinhas e tudo mais, mas a sua filha não. Porque você tem medo. A gente sempre tem medo. É verdade. Gente, eu tenho medo até hoje de andar na rua sozinha. Por ser Sozinha. mulher, você já está correndo risco. E você estar a todo momento tendo que prever o que de ruim pode acontecer para que você para que você possa evitar, é um sentimento que só quem é mulher sabe. Então, não existe essa de, não, é igual. Não é. É muito diferente. Um homem sair na rua às 2h, saindo de um barzinho, e uma mulher saindo sozinha às 2h de um barzinho. Não é igual. Enquanto não for igual, a mão da lei, sim, tem que ser mais pesada. Infelizmente, é assim que eles aprendem. Então, as mulheres não estão sozinhas, a lei está do lado das mulheres, a gente tem que se sentir segura, sim, para procurar os nossos direitos, que, na verdade, isso é tudo direito. A gente direito básico. É um direito básico. Respeito, fala, o mínimo. É meu corpo, você não vai me violentar. Exatamente. Olha que ponto a gente básica, chegou, né? De se orgulhar de uma conquista, mas que na verdade é o básica, é o mínimo. Básico. Acredito que é isso, né, doutora? É isso. Não, foi sensacional. Então, eu queria agradecer, né, as meninas, minhas parceiras. Queria agradecer a você, doutora, por ter compartilhado esse conhecimento, sua vivência, né? Eu agradeço. Agradecer ao pessoal que está assistindo, está acompanhando a gente. Acho que é importante também que todo mundo que está assistindo está, de alguma maneira, buscando conhecimento e buscando melhorar, né? E quem quiser saber mais também do nosso projeto, é só seguir lá no Instagram, @Projeto Florescer, que vai vir mais novidades também aí, porque a gente está trabalhando. Certeza. Obrigada. Igual eu falei, para mim foi uma honra mesmo, eu já stalkeava elas. e agora mais do que nunca, e eu sempre vou me colocar à disposição. Muito obrigada. Com toda certeza eu vou me colocar à disposição, tá? Estou falando on e off também. E é sensacional esse projeto. E saber que agora eu vou saber, a gente vai se capacitar e vai saber qual norte a gente vai seguir com essas mulheres, é muito bom. Né? É que cada vez isso se fortaleça mais, né? Woman's Power. Vai vencer, com certeza. Obrigada. Obrigada. Obrigada, doutora. Foi muito incrível. Obrigada.